Bora mergulhar num tema que, quer a gente perceba ou não, está sempre operando nos bastidores de cada interação social. Hoje, a gente vai analisar as 48 leis do poder, um código que, dizem por aí, governa o mundo em silêncio. E olha, a análise já começa com uma afirmação de peso. A ideia aqui é que existe um conhecimento sobre poder que foi, de propósito, mantido em segredo. Por quê? Porque ele dá uma vantagem quase desleal para quem o domina. A premissa central é essa, basicamente. Por baixo do que a gente vê no dia a dia, existem dinâmicas de poder que são, digamos, implacáveis. São coisas que não ensinam na escola, mas que regem tudo, desde uma reunião de trabalho até os relacionamentos mais próximos. Então, como é que se decifra esse jogo? Bom, a fonte apresenta as 48 leis como se fosse um manual de instruções, não só para navegar nesse tabuleiro invisível, mas para vencer. Vamos começar a entender esse código. O que se diz é que essas leis são universais e atemporais, sabe? O ponto aqui não é sobre o que é certo ou errado, mas sobre como o poder funciona na prática. Ignorar isso é um risco. Já dominar, bom, é apresentado como o caminho para uma influência quase impossível de resistir. Ok, o primeiro passo nesse jogo é a defesa. É sobre dominar a percepção que os outros têm da gente. Vamos dar uma olhada em algumas leis fundamentais sobre como construir essa armadura. A sacada aqui é pura psicologia do poder. Pessoas em posições de liderança, seja um chefe ou um cliente, precisam se sentir seguras. O seu talento não deve criar uma sombra sobre elas. Pelo contrário, tem que iluminar o caminho delas, fazendo com que a sua presença seja vista como algo valioso e não perigoso. Essa tabela aqui deixa o contraste bem claro, né? O poder do silêncio. Falar demais acaba expondo planos, fraquezas, torna a pessoa previsível. Já o silêncio cria uma aura de autoridade, de mistério e mantém os outros na dúvida. O verdadeiro poder, muitas vezes, está naquilo que não é dito. Agora, a gente entra num ponto que é vital: a reputação. Ela é descrita como o ativo mais valioso no jogo do poder. Ela entra na sala antes de qualquer um e já define como o mundo vai te tratar. Um deslize pode destruir anos de trabalho. Por isso, a ideia de que ela deve ser protegida como uma verdadeira fortaleza. E para fechar essa parte sobre percepção, um princípio crucial. Pensa bem, se as pessoas sabem o que se quer, elas podem prever os movimentos e até bloquear. Manter as intenções em segredo confunde os rivais e garante que se esteja sempre um passo à frente. Beleza, defesa montada. E agora? Agora é hora de ir para o ataque. Vamos explorar as leis que ensinam a ganhar vantagem e influenciar o jogo de forma mais ativa. Essa lei é pragmatismo puro, sem firula. Apelar para piedade ou para gratidão raramente funciona. As pessoas agem quando enxergam um benefício claro para elas mesmas. A chave da persuasão é sempre responder à pergunta silenciosa que todo mundo se faz. Tá, mas e o que eu banho com isso? O verdadeiro controle, segundo a fonte, não vem de dominar, mas de ser necessário. Quando a sua ausência causa um problema real, a sua presença se torna vital. Ser indispensável é a forma mais segura de poder que existe. Agora, se prepara, porque essa aqui é talvez uma das leis mais cínicas. A ideia é que o mundo não recompensa o esforço e sim a percepção de valor. Usar o trabalho dos outros e pegar o crédito não é só sobre preguiça, é uma estratégia. No jogo do poder, quem tem o nome no projeto tem o poder. E claro, as estratégias ficam ainda mais implacáveis quando se trata de oposição. E aí a gente chega na lei 15. Esmague totalmente o inimigo. A lógica aqui é brutal. A misericórdia é vista como uma fraqueza que só serve para convidar uma vingança futura. Um inimigo que se recupera vai voltar mais forte. Então a única vitória segura é aquela que elimina a ameaça pela raiz. Ufa! Depois de passar por leis tão intensas, fica claro que a gente está diante de uma visão de mundo bem complexa, né? E moralmente ambígua. Mas qual é a filosofia por trás de tudo isso? E esse número, 48, não está aí por acaso. Ele simboliza um sistema fechado, quase como uma ciência oculta, sabe? Projetado para cobrir todas as facetas possíveis da interação humana na busca pelo poder. E essa aqui é talvez a lei mais importante de todas. A verdadeira maestria não está em decorar uma tática, mas em ser fluido, adaptável. Como a água, que contorna qualquer obstáculo e assume a forma de qualquer recipiente. A rigidez quebra, a flexibilidade domina. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. A fonte apresenta esse conhecimento como uma arma. Se ela vai ser usada para defesa ou para o ataque,
Bom, isso depende de quem a segura. A reflexão final fica em aberto.